Lula ou Bolsonaro? Esse é a nossa pergunta para começar o nosso vídeo de hoje com um convidado especial aqui, um grande amigo, Biro, professor de História. Biro, seja bem-vindo. Valeu, Julião. Prazer demais estar aqui com você, conversar com a galera. Espero que seja um papo um tanto quanto complicado, mas ao mesmo tempo proveitoso e a galera venha curtir. Se for xingar, Deus castiga. Complicado e muito complicado, né? Nós estamos aí prestes a essa eleição que vai decidir, né, o futuro aqui do Brasil. Para você que nos assiste de Portugal e você que nos assiste aqui também do Brasil, deve estar sentindo um pouco do que nós estamos passando, né? Nós vamos falar, né, Biro, sobre isso. Mas o que nós vamos fazer nesse vídeo é tentar aqui, com aqui os conhecimentos do nosso grande amigo Biro, falar um pouco dessa relação entre Brasil e Portugal, relações políticas, relações históricas. O Biro é o cara mais capacitado para nos falar aqui sobre esse tema. Cara, eu não sei se sou mais capacitado, mas eu gosto bastante da questão. Para quem não conhece, minha área de pesquisa é colonização portuguesa no Brasil. Meu doutorado é em relação Portugal-Brasil, sobretudo na colonização. E o meu campo de atuação é em história política. Então, história política brasileira, história política colonial, história política moderna. E as consequências que a gente acaba tendo da colonização até os dias de hoje, né? Inclusive, é uma das questões que eu quero conversar aqui com a galera. Aliás, você falou a palavra futuro, né? Debater o futuro. Eu acho que a eleição nossa ela é exatamente sobre isso, né? Tipo, a gente tem um futuro ou uma barbárie, né? Acho que a grande questão é essa. A gente quer um futuro, a gente quer a barbárie. A gente quer a banalidade do mal, tal como diz a Hannah Arendt no Eichmann em Jerusalém, ou a gente quer minimamente a preservação das instituições democráticas. Não que isso seja uma coisa muito louvável nos dias de hoje, né? Mas diante da hecatombe que nos assola, preservar a instituição democrática é uma coisa que a gente minimamente pode torcer. Então é o debate sobre o futuro. A gente quer futuro ou barbárie? Ótimo, olha, então se você quer saber sobre esse assunto, não vai já dando dislike no vídeo, fique com a gente até o final, porque sabe o que acontece, Biro? Tem muita gente que não assiste até o final, vê a capa, já começa a reclamar e comentários que talvez não tem nada a ver. Então, olha, nossa intenção aqui não é ficar fazendo, não é ficar aqui colocando apenas o nosso, né, as nossas emoções, querendo colocar, né, os nossos achismos, mas também trazer algum conhecimento mais específico, mais aprofundado sobre esse tema tão importante, sobre política, que tem tornado o Brasil ultimamente um espaço também tão complicado, né, da gente viver. Então falar disso é um tema muito difícil. Por isso que nós estamos aqui. Então se você quer saber, fique com a gente, deixe um like aqui no vídeo, se inscreva no canal. Nós estamos chegando já a 6.000 inscritos. Olha que, né, número importante aí pra gente, cada dia crescendo mais. E também se você quer, né, conhecer e saber um pouco mais quais os documentos que é necessário para quem quer viver em Portugal, eu vou deixar um checklist aqui embaixo no vídeo para você fazer um download. Lá tem todos os documentos que você precisa se você quer, né, e pensa viver, mudar para Portugal, beleza? Mas, Biro, vamos começar, né? Quando a gente fala dessa questão política, nós estamos vivendo esse dilema, Lula ou Bolsonaro, né? Direita ou esquerda, vermelho ou verde. Cara, que é isso, né? O que a gente pode falar disso, né? É uma loucura isso, virou uma loucura isso, cara. Cara, é curioso porque assim, né? Isso não é um fato inédito quando as pessoas vão falar, olha, nós estamos muito polarizados, nunca tivemos tanta polarização. Mentira, nós sempre tivemos polarização. Em alguns momentos essa polarização foi até mais aguda, né? Eu destaco, por exemplo, 1935, a questão de direita e esquerda é muito mais aguda no Brasil, quando a gente vai ter as oposições, por exemplo, de integralistas, que era uma galera mais de extrema direita, que a gente vai chamar de fascistas brasileiros, e a Aliança Nacional Libertadora, que é uma galera de extrema esquerda, né? Tanto que isso vai dar condições para que 2 anos depois, em 1937, o Vargas criasse um golpe, né? Desse um golpe com a justificativa de que havia um perigo comunista no Brasil. E naquele momento, de fato, havia assim, ações, né, de movimentos comunistas. Em 1935 a gente tem a própria intentona comunista. Sim. Então, de fato, naquele momento, talvez no século XX, no século XXI, foi o mais próximo que teve de movimentos fortes de extrema esquerda no Brasil. Porque em 64, quando acontece o golpe militar, por mais que as pessoas tivessem esse medo, esse temor, não havia uma força para que ocorresse nenhum golpe comunista ou qualquer ameaça comunista, né? Tal como nos dias de hoje, não há nenhuma condição do Brasil virar um país comunista. Olha, muito longe disso, tipo, tanto que quando alguém coloca o Lula como autor do campo, o autor do campo da extrema esquerda,
Gente, pelo amor de Deus, o Lula historicamente sempre foi o cara da negociação com o patrão. Né? Um sindicalista que negociava com o patrão. O comunista não negocia com o patrão. O comunista mata o patrão, o comunista toma os meios de produção, o comunista se apropria do meio de produção. Não, isso sem contar também o que aconteceu com os bancos no governo do Lula, né? Exatamente. O povo fala tanto, mas não, cara, quem mais ganhou dinheiro foram os bancos, cara. Exatamente. A gente tem Itaú lucrando pra caramba, Bradesco lucrando pra caramba. Na época, o HSBC, que na época tava no Brasil, lucrando pra caramba. Então, assim, colocar o Lula com alguém de extrema esquerda é um erro absurdo, né? E, obviamente, que tem todo esse discurso do medo, esse discurso que trabalha muito com o campo dos sentidos, né? Das intuições. Então, eu sinto isso. Eu lembro uma vez, fui renovar minha carteira. Acho que era governo Dilma, né? Acho que era governo Dilma. E aí fui no Detran. E você fica com medo do agente público, né? Você fica com receio de falar qualquer coisa e o cara não renovar sua carteira. Aí eu, tava lá tal, e o cara perguntou: o que você faz da vida? Eu falei assim: eu faço mestrado em História. Dele, legal, gosto muito de História. Eu falei, que bom. Aí ele falou bem baixinho: você não acha que a gente tá vivendo uma ditadura, não? Isso era governo Dilma. Se a gente vivesse uma ditadura, primeiro que essa pergunta nem poderia ser feita, né? Não tem como numa ditadura você perguntar: eu acho que a gente tá numa ditadura. Não tem... Como eu tava com muito medo de o cara, não dá pra assim, não, tamo sim. Pois é, a gente tem que tirar essa Dilma do poder e tudo mais. Então, essas questões, né? Do que a pessoa nutre, né? Tem um texto que eu gosto muito, que eu acho que é um texto que a galera, caso tenha interesse, né? Que se chama Aspectos da Personalidade Autoritária, que é do Theodor Adorno, que é um filósofo alemão, de uma escola filosófica alemã chamada Teoria Crítica, que vulgarmente a gente chama de Escola de Frankfurt. Hoje ele vai tentar costurar por que na Alemanha nazifascista havia na sociedade alemã um desejo, né, de um sentimento autoritário, né? Tanto que para que exista um Hitler, para que exista um nazismo, precisa ter um cheque em branco da população em relação a isso, né? Ele vai dizer que muito desse aspecto autoritário, dessa direita alemã, nazifascista dos anos 30, era ressentimento, era recalque, era castração, era medo. E quando você olha, né, são esses sentimentos que continuam se avolumando, né? Por que eu vou concordar com uma figura autoritária? Porque talvez ele representa aquilo que vai resolver o meu ressentimento, o meu recalque, porque talvez ele também tenha ressentimentos, recalques, castrações, questões édipicas, né? Na verdade, você liberta aquilo que está preso dentro de muita gente. Exatamente. E que é isso que eu tenho percebido, né? O que o Bolsonaro tem feito, né? Nesses últimos tempos é ressaltar esse aspecto que muita gente estava guardado. Parece que é uma fúria, aquela coisa da ofensa extrema. E isso tem muito a ver, assim, ao meu ver, Christian Dunker, que é um psicanalista que eu gosto pra caramba, também comenta muito sobre isso. Viviane Mosé, que é uma filósofa que eu gosto pra caramba. Ao meu ver, o bolsonarismo, ele precede Bolsonaro. Sempre houve na população brasileira segmentos ou porcentagem com esse sentimento raivoso ou com essa simpatia pela força, por alguém que fale mais alto. A gente vê isso com Floriano Peixoto, por exemplo, nosso segundo presidente militar, né, entre 1891 e 1894. Floriano Peixoto é chamado de Marechal de Ferro. E é por causa disso, inclusive, que vai dar origem ao que a gente chama na política brasileira de jacobinismo, né, ou de florianismo, que é a origem do populismo republicano brasileiro, que depois a gente vê em Vargas, que depois o próprio JK, o próprio Lula, né, o que é populista também, ou que é popular, etc. E no Bolsonaro, a origem vem em Floriano Peixoto. Sim. Então esse sentimento, né, de alguém que nos represente, alguém que fale por nós, sempre existiu. A grande questão é que agora isso está de uma condição muito mais visível por causa do fenômeno de rede social. A rede social, como diz o Bob, ou o Eco, acho que é o Bob que fala, ela dá voz aos idiotas, né? Ela dá coragem. O anonimato está aí para isso, os perfis fakes estão aí para isso, os bots de internet estão aí para isso. Não, e é isso que a gente estava conversando até antes aqui, né, Biro? Hoje a gente está vendo assim, é um pseudo-conhecimento, porque todo mundo pode falar tudo, é dono de verdades e dono de razões e dono de conhecimentos, que você fala, às vezes eu paro e penso, cara, mas será que eu realmente não estou errado, não? Porque parece que essa forma como é mostrado, essas fake news que é criada, parece que elas
E aquilo que você falou, né? Elas mexem com um sentimento, cara, que você fala assim, não, eu acho que parece que tem razão, né? E tem uma falta, além do mais, isso gera uma depreciação do que é verdade, né? A gente cai. Sim. Essas pessoas vão cair num. E é curioso, né? Que a pós-verdade, como a gente chama, ela cai num sofismo absoluto. O que é uma coisa meio que contraditória, né? Porque o sofismo ele não é absoluto, né? O sofismo é relativista. Mas é um sofismo absoluto. Por que é um sofismo absoluto? Porque ele começa a tratar a tua verdade como uma verdade, mas a minha verdade é correta. Então eu permito com que todos falam. Então eu vou confundir censura com crime. Sim. Sabe? Então eu vou cometer um crime e vou falar assim, olha, Júlio matou o Celso Daniel. Bom, gente, se você acusa alguém de cometer um assassinato, não é a pessoa que tem que provar que não cometeu o assassinato. É você que tem que provar por que a pessoa fez aquele assassinato, e se de fato ela matou. É assim que pensa o direito, a gente chama isso de presunção de inocência. Então quando eu digo, olha, Júlio matou o Celso Daniel, isso não é uma liberdade de expressão. Eu estou te imputando um crime. Em qualquer instância social, você me processaria. Correto? Sim. E eu teria que arcar com danos morais. Então quando alguém fala, Júlio matou o Celso Daniel, e aí eu entro na justiça. E o cara não prova, né? Ele não prova e ele tem que pedir retratação, é censura. Não, gente, isso não é censura. Isso é mentira. Então é um sofisma absoluto. Cara, que loucura. Entendeu? Que é o que está acontecendo, talvez se você está acompanhando o que está acontecendo, né, nos últimos tempos, é essa onda de dizer, né, que tudo está censurado, é uma censura, o STF está virando, né, uma espécie de uma ditadura do STF. Então, assim, não é isso. Peraí, a liberdade de expressão ela existe, mas não tenho liberdade para inventar coisas que vêm da minha cabeça, né? Tem gente fazendo isso hoje, inventando coisas que vêm do além e não posso inventar. E é curioso porque esse sofisma absoluto ele se caracteriza pela seguinte questão: como que as pessoas antes do advento das redes sociais e do smartphone elas tinham as suas análises de mundo? Elas obviamente elas dependiam daquelas 6, 7 emissoras abertas que diziam para ela qualquer coisa. Então, por exemplo, se o William Bonner lá em 93, e também que talvez ele não tivesse no Jornal da Globo, né? Falasse, olha, pesquisadores da Universidade do Cairo descobriram a cura para cara feia. A gente acredita, obviamente, né? Porque só tem aquilo e tudo mais, né? Então, talvez a gente não se sentisse representado quando alguém fala pra gente, né? Com a rede social, com o advento da internet, da rede social, dos smartphones, eu começo a ter a condição de que eu também tenho o poder para disseminar a informação. De que a verdade agora ela está comigo. Eu não estou dizendo que a verdade ela estava nessas 6, 7 emissoras, não é isso. Para tanto, a gente sempre estudou a questão de manipulações, casos específicos, caso Watergate, por exemplo, nos Estados Unidos, nos anos 70, nos anos 80, né? Ou questões eleitorais, ou por exemplo, quando em 2010, acho que o Estadão ou a Folha de São Paulo colocou na capa que a Dilma ela tinha participado de terrorismo, sequestro e assassinato. E depois, quando o Estadão vai se retratar, é uma nota de rodapé. Então, quanto tempo passou e quantas pessoas leram aquela capa e talvez não compraram o Estadão no dia lá que era uma nota de rodapé e passou a ser uma verdade para essa pessoa. Então havia, obviamente, isso. Contudo, a gente vai para um falso antagonismo, né? De que tudo era mentira e agora eu, né? E o meu tio e o meu vizinho que falou aquilo e alguém que apareceu lá. E eu sou médico, especialista em oncologia e aí eu vou falar sobre cloroquina. Olha lá, o médico está dizendo sobre cloroquina, mas pera lá, um médico não é pesquisador. O médico não é, pesquisador é o infectologista, pesquisador é o acadêmico. Sim. É igual eu, professor, e você, professor, e um pesquisador de universidade. Eu, enquanto professor, você, enquanto professor, a gente vai, obviamente, disseminar o conhecimento que já existe. A gente não vai fazer pesquisa. O acadêmico vai fazer pesquisa, então automaticamente ele tem muito mais autoridade para falar aqui. Do que a gente. Exatamente. Então a gente cai nesse sofismo absoluto. Onde o sujeito ele acredita que aquilo que ele sente, ele acha. Então ele acha, por exemplo, que a gente está vendo uma ditadura no governo Dilma. Por quê? Vozes da cabeça dele. E me diz, você renovou sua carteira? Renovei. Graças a Deus, eu consegui. Mas esse aspecto dessa fixação por alguém que supostamente nos representa tem muito a ver com o Brasil e Portugal. Isso que eu ia te perguntar. Né? Da onde que vem isso? Será que isso vem... Porque depois eu quero falar um pouco dessa atualidade Portugal, mas fala dessa forma mais histórica, né? Sim, é porque assim, Portugal tem uma questão muito importante, né? Historicamente falando e geograficamente falando.
cara que eu gosto bastante. Tem uma galera aí que tipo, não gosta tanto dele assim mais. Mas eu tenho muito respeito por ele, que é o Sérgio Buarque de Holanda. Sim. Que é o pai do Chico, né? Então não é qualquer gente, né? Não é qualquer Por que a galera não gosta dele mais? Não sabia disso, não. Tem um autor que eu também tenho respeito, mas eu discordo dele, que é chamado Gessé Souza. E o Gessé Souza escreve um livro chamado A Elite do Atraso. Sim. E ele vai dizer que a leitura que o Sérgio Buarque de Holanda faz do Brasil é uma leitura elitista. É uma leitura que faz com que o povo brasileiro seja visto como uma coisa meio que estereotipada, meio que caricata, tipo, a malandragem. E aí ele enxerga, o Gessé Souza, que isso é um verniz racista. Né? Que Sérgio Buarque, por ter esse olhar pejorativo do povo brasileiro, está reproduzindo um racismo acadêmico. Eu discordo frontalmente, sim, mas eu acho importante ter um contraponto. Porque voltando àquilo, né? As pessoas hoje, elas não leem o contraponto. Igual, tipo, por que o Júlio tem que fazer uma fala, né? Olha, não deu dislike. Porque as pessoas só querem ouvir o que elas querem, né? O Habermas, que é um filósofo alemão, curiosamente, dessa mesma galera da teoria crítica, só que ele tem um entendimento diferente, ele fala que a gente não produz mais intelectuais hoje, porque as pessoas só leem o que querem. Né? Então, quando você coloca algumas pessoas como Ana Paula Henkel, né? Como Rodrigo Constantino, como Bernardo Pires Kister, como Caio Cocoppola, né? e Guilherme Fiuza como referência, e você só segue essa galera, ou se você só segue Jones Manuel, ou se você só segue também Carta Capital, ou se você só segue Revista Fórum, ou se você segue apenas Brasil 247, só isso, então assim, você acha que você é crítico. Na verdade, você é crente. Sim. Não crente no sentido religioso. Boa. Né? Então, você acha que é crítico, mas no fundo você é crente. Você é crente, né? Não crente no sentido religioso. Meu pai era pastor, inclusive, que Deus o tenha, né? Mas no sentido de crença mesmo. Você deixou de ter o aspecto da oposição. Porque o que faz alguém ter o mínimo de inteligência não é o domínio sobre o que ela fala, é a possibilidade dela ouvir o outro. É a possibilidade dela compreender o que o outro está dizendo. Por exemplo, todo dia mesmo, eu entro em portais bolsonaristas e lulistas. Porque eu quero entender o que essa galera escreve. Porque eu quero entender por que ela pensa desse jeito. Porque eu quero entender como que eu vou responder essa galera. E no sentido de eu preciso ouvi-los. Porque talvez essa galera possa ter um entendimento de coisas que eu não estou conseguindo ver. Então, e eu sempre comento, né? Eu não quero daqui a 30 anos pensar o mundo como eu penso hoje. Seria muito conservador da minha parte, não no sentido de conservador, que talvez algumas pessoas possam pensar aqui, né? Mas no sentido de conservar a incapacidade do meu cérebro... De transformar. Exatamente, o conhecimento da transformação, o conhecimento da permanência. Né? Então, vou fazendo essa fala aqui, porque isso eu acho importante o Gessé fazer crítica ao Sérgio. E o Sérgio, em 1936, no contexto do Vargas, escreve um livro chamado Raízes do Brasil. Onde esse livro tem duas possibilidades de a gente analisar a história do Brasil. O Sérgio quer entender... Há um debate nos anos 30 que é o seguinte: o Brasil seria melhor se fosse colonizado por ingleses? Isso é uma pergunta que muita gente já... Por alemães. Muita gente faz, né? Se a gente tivesse colonizado pelos alemães, seríamos muito melhores. Eu discordo. Eu acho o projeto português o melhor projeto possível pra gente. E nesse caso, eu sou bem Sérgio Buarque de Holanda mesmo. Sabe? Porque eu comentei do que eu estudo, mas o que eu estudo mais precisamente são os holandeses no Nordeste brasileiro. E os holandeses fracassaram no Nordeste brasileiro. Falando aqui como alguém que estuda isso há 12 anos. Tipo, os holandeses fracassam no Nordeste brasileiro porque são incapazes, por exemplo, de minimamente adentrar o interior nordestino. Né? Eles deixam o interior na mão de fazendeiros lusitanos, porque eles não conseguem montar cana-de-açúcar. Né? E aí, quando o Sérgio escreve esse texto, ele fala o seguinte: não, o projeto português é o projeto adequado para cá. Só que tem um outro ponto que a gente pode analisar esse texto. Porque quando ele escreve Raízes do Brasil, ele quer entender também as raízes do autoritarismo brasileiro. Sim. Por que nós, brasileiros, nós temos essa fixação, esse gosto por figuras autoritárias? Se fizer um corte aqui mínimo, nós somos um país republicano de 1889 até hoje. Estou fazendo uma conta, eu sou de humanas, mas é uma conta fácil, dá 183 anos. Desses 183 anos, a gente teve 6 constituições diferentes. A gente teve 2 ditaduras oficiais, a ditadura do Vargas e a ditadura civil-militar. A gente teve, nesses 183 anos, uma restrição ao voto até 1988. Então a gente ficou 99 anos, por exemplo, com votos restritos, porque analfabetos não podiam votar. E nós somos um país onde a maioria da população, até algumas décadas atrás, era de analfabetos.
Né? Nós somos um país onde as mulheres vão votar em 34, onde soldados não podiam votar inicialmente, onde religiosos não podiam votar inicialmente. Então nós somos um país que gosta de pessoas autoritárias. Tem um dado que vai dizer que em 1934, apenas 5,3% dos brasileiros votavam. Ou seja, menos 100 anos atrás. E em 1962, esse número vai para 20%. É quase ninguém votando, né? Quer queira que não, o voto no Brasil ele é livre, mas ele ainda é, se a gente for pensar, censitário. Por quê? Se eu entro na justiça para que a prefeitura venha garantir o direito de transporte público para que as pessoas venham votar, eu estou dizendo que no Brasil quem vota é quem tem dinheiro. Quer queira que não. Porque tem muita gente que não pode votar porque não tem nem como ir se transportar. Exatamente, lugar, né? Exatamente. Então a gênese dessa política brasileira, ela é autoritária. E eu vou nesse viés do Sérgio Buarque. Por quê? Porque o Sérgio vai dizer que desde a nossa colonização, de matriz portuguesa, há uma condição que é o seguinte: o colonizador, né, o homem português que vem para cá, ele vai em busca da fidalguia. O que é fidalguia? É um título de nobreza. Filho de algo, fidalgo, filho de alguém, né? E esse sujeito, que é o fidalgo, ele vai ter um poder particular, como o senhor de engenho, com lote fundiário, com pessoas escravizadas, que esse poder particular, ele é o centro de um poder público. Então a sociedade gravita ao redor desse sujeito. Então, quando nascia lá a filha do escravo ou da mulher escravizada, levava para esse senhor, para que esse senhor fosse o padrinho, né? Então o Sérgio vai dizer que no Brasil colônia, o privado e o público se misturam, e é fato. Né? Vamos pensar hoje no Brasil, quando, por exemplo, eu, enquanto político, independentemente do espectro político, eu favoreço minha família, ou eu favoreço os meus amigos. Né? Enfim, e aí quando o Sérgio fala isso, ele vai dizer, olha, e essa colonização, que é centrada nesse fidalgo, o papel político, ele é um papel muito particular. A população brasileira, ela não participa do processo político. E como não participa do processo político, ela tende a ser indiferente ao processo político. Então há um vazio na política. Então olha só, eu tenho uma fixação privada pública, isto é, eu tenho um sujeito que ele está sendo um latifundiário, um exportador de cana-de-açúcar, ou de fumo, ou de tabaco, ou de qualquer outra produção agrícola que o Brasil vendia para fora, mediante Portugal, que passa a ter um poder local, que passa a ter um poder regional. Então ele vai governar também, porque ele vai ser vereador, porque para ser vereador no Brasil colônia precisava ser católico, precisava ter posses e não ter sangue judeu. Então assim, mano, quase ninguém, tá ligado? Tipo, assim, é muito restrito. Então a gente passou a naturalizar pessoas no poder. Se eu fechar o olho agora e pensar, o político brasileiro, a gente nunca pensa numa mulher, a gente nunca pensa no negro, a gente nunca pensa no indígena, a gente sempre pensa no homem de 35 a 50 anos, branco, né? Com algum poder econômico especialmente. E aí o Sérgio vai dizer que essa falta de participação da população nos rumos políticos do Brasil, da colônia inicialmente, faz com que a população meio que confiasse ou passasse a acreditar que uma pessoa com mão muito forte, ou com braço forte, ou com uma posição um tanto quanto assertiva, pudesse conduzir essa unidade do país, dando uma gênese do autoritarismo. Tanto que a gente gosta muito de um candidato ou de candidatos que tem discursos duros. A gente não gosta de candidatos com discursos leves, com discursos de paz, né? A gente gosta de candidato, né, que mata cobra e mostra o pau. Sim. Né? Tanto que é um dado que eu estava vendo, que nessa eleição os candidatos mais de centro, mais que buscou, né, por exemplo, o Ciro, que buscou mais um centro-direita ou centro-esquerda, foram os que menos foram votados. Sim. Foram os que menos sim. Né, conseguiram se eleger. Por quê? Porque todo mundo polarizou tanto para um lado quanto para o outro. Né? Porque se for ver, e aí aqui nós não estamos sendo crentes aqui no sentido de acreditar, mas estamos tentando refletir que os dois lados opostos extremos é um problema. Sim. Né? Os dois lados opostos muito duro é um problema. Sim. E aí... embora tá muito bem claro em quem eu não vou votar, eu não acredito que a gente vive a dois extremos hoje. Tipo, não acredito que nós temos uma extrema esquerda hoje. Não. Né? Mas ao mesmo tempo, e eu também ao mesmo tempo, algumas pessoas vão chamar de petista, comunista, é normal, né? As pessoas elas não vão muito para além disso. É muito fácil a gente, né, diminuir o debate. Eu também não sou nem um pouco simpático com uma extrema esquerda, porque é uma questão que eu não acredito, embora eu estude, acho bonito e tudo mais. Não acredito no projeto enquanto tal, né? Mas ainda assim não consigo também pensar que uma extrema esquerda ela é semelhante a uma extrema direita, né? Não dá para comparar, por exemplo, o nazifascismo. Não dá para comparar, por exemplo, uma experiência
como até o presidente de Portugal com o Salazar, Sim, que é uma experiência de extrema-direita também. Isso que eu queria falar, né? A gente, em Portugal, a experiência que eu tive né, recentemente, mesmo com a extrema-direita, seria, né, o André Ventura, que é um deputado que Do Chega. O do Chega, que está crescendo, se candidatou para a presidência, mas não ganhou. Mas mesmo assim, eu acho que ainda existe, o meu entendimento, parece que existe um limite, sabe? Sim. Você tem um limite, Sim. você não extrapola, tanto que é até engraçado, né? Que os portugueses, eles sempre têm essa tendência de falar, não, os nossos são melhores, né? Eu falava assim, não, mas olha, eu acho que o André tá parecendo muito com esse aspecto brasileiro bolsonarista. Não, aqui somos melhores, né? Mas nesse sentido, né? Eu acho que a direita ainda parece que ela tem um certo limite, que é o que eu tenho percebido que a nossa, né, direita, meio confusa, tem passado desse limite. A gente tem uma direita brasileira. Eu já volto no assunto, inclusive, da questão do messianismo. Mas a gente tem uma direita brasileira que ela precisa estudar mais. E eu admiro muito que a gente tem uma direita boa. Por exemplo, Portugal tem o Rodrigo Coutinho, que é um pensador conservador, que eu acho ele muito bom. Tipo assim, ele é um espectro ideológico diferente do meu, né? Mas é um cara muito bom. Tipo, eu aprendo demais lendo ele. Eu falo assim, meu, que cara bom, né? Hoje a gente chama direita. Bom, uma parte dessa direita, né? A gente tem uma parte de uma direita hoje no Brasil que ela acredita que ser direita implica minimamente ser contra aborto, ou acha liberal. E não é isso. Porque, por exemplo, se a gente tivesse bons liberais no Brasil, até atuando no espaço político, eu acho que seria muito bom isso, né? Mas a gente não tem. Por exemplo, quando eu falo de liberal, um bom liberal, ele entende que a liberdade do indivíduo ela é irrestrita. Inclusive nas questões de aborto, inclusive nas questões de descriminalização de drogas. Isso é de fato liberal. Né? Não, mas é interessante, né? Que o nosso liberal, ele é liberal na economia, conservador nos costumes. Cara, isso é uma coisa que eu não consigo entender. E outra coisa, a noção, a ideia de direitos humanos não é uma ideia de esquerda, é uma ideia liberal. Sim. Tá ligado? A noção de... quer ver uma coisa que poucas pessoas ignoram? Adam Smith e John Locke, eles vão entender que a riqueza permeada pela herança é desigual. Não é o Marx que fala de taxar fortuna. Porque o próprio Locke está dizendo. Então, tem um texto lá que o Locke fala o seguinte: que o Locke e o Smith, agora não escapa qual dos dois. Ele fala o seguinte: olha, imagina uma árvore onde tem frutos. Alguns frutos nascem próximo do tronco, outros frutos nascem longe do tronco. Então, assim, são frutos que nascem na mesma árvore, mas as condições são diferentes. Então, a gente deve jogar os frutos para os lugares em que eles nascem. Então, é desigual a gente pensar, por exemplo, a ideia de meritocracia. Aquela questão de oportunidades. Exatamente. Né? Como eu vou pensar numa noção de mérito, de conquista, quando as condições elas são diferentes. Né? E quer queira que não, nós herdamos o passado. O passado ele toca na gente até hoje. Se o passado toca no nosso trauma, não vai tocar na nossa economia? Se o passado toca nos nossos traumas que a gente tem, tipo, medo de ligar chuveiro, medo de mexer o fogo, medo de dirigir, medo de viajar, quiçá um país que é coletivo, quiçá um país que é histórico, que tem 500 anos. Será que esse passado também não respinga no dia de hoje? Com certeza. Até essa noção do messianismo, que até acabei de falar. Boa, vamos entrar nessa ideia do messianismo. A questão do messianismo, né? Tem uma questão muito curiosa em Portugal, né? Tipo, que eu gosto bastante, inclusive. Portugal é um país incrível, assim. Historicamente falando. Eu também acho incrível. Sou apaixonado pela história portuguesa. Eu acho que é uma das... Você já conheceu grande parte de Portugal, sim, né? Sim, sim. Eu vi algumas postagens suas. Sim, eu fui 2 vezes em Portugal e nas 2 vezes eu fiquei bastante tempo e eu viajei bastante. Eu fui uma em doutorado e fui uma em Lua de Mel. Então, assim, eu viajei bastante, assim, gosto bastante mesmo. Assim. Um país, inclusive, que eu tenho pretensões de morar. E aí tem uma questão muito importante de Portugal, que é o seguinte... Portugal é um país historicamente católico. A origem de Portugal ela é religiosa. Há uma batalha. Para quem não sabe, Portugal pertence à Ibéria, à Grande Ibéria. E a Ibéria, né, não havia Portugal antigamente. Havia Portugal e Espanha como a Ibéria, ou a Península Ibérica. Né? E a gente tem uma ocupação muçulmana, porque essa região no passado foi romana. Então, se alguém está me ouvindo agora e não conhece muito a história de Portugal, a gente fala português, que é uma língua latina, porque foi a colonização romana aí. No ano 711, a gente tem uma invasão muçulmana na Península Ibérica. E os muçulmanos acabam se estabelecendo na Península Ibérica. Depois eles tentam tomar a França, atual França, não era a França na época. Eles ficam mais em Portugal e Espanha, né? Sim. Então, eles tentam tomar a França no ano 732, em uma batalha chamada Batalha de Poitiers. Mas os franceses, católicos, cristãos, eu vou usar o termo francês, mas o termo correto é franco, tá? Vencem os muçulmanos e eles ficam circunscritos à Península Ibérica.
Em Espanha ficam até 1492 com o território dominado, né? Foi o final da Idade Média. Não, o final da Idade Média é 1453, né? Com a tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos. Mas na Espanha, os muçulmanos ficam até 1492. Claro, vão reduzindo. No século XI, finalzinho do século XI e comecinho do século XII, ao nobre, Afonso de Henrique, que ele vai liderar um processo da reconquista, que é o que a gente chama como Condado Portucali. O Condado Portucali é uma região que hoje estaria ali entre Lisboa e Évora, mais ou menos, né? Fazer um desenho aqui, onde ele vai ter uma batalha, que é chamada Batalha de Ourique. Eu tô resumindo assim bastante pra galera, porque senão, tipo, né, vai ficar muito longo. Com 1h30 só falando de Batalha de Ourique. Cansar que é muito aqui. legal, inclusive, a Batalha de Ourique. E aí nessa Batalha de Ourique, tipo, a quantidade de muçulmanos era muito maior, né? Ó, conforme a narrativa, você vai acreditar na narrativa, né? Quem contou essa história, né? Exatamente. Como diz o Mark Bloch, que é o historiador, fala que o passado é nosso tirano. Ele dá pra gente o que ele quer, né? Então, ele dá o que a gente quer. O que ele quer, no caso. E aí, nessa batalha, muito mais muçulmanos do que católicos, né? Conforme a narrativa, Afonso Henrique vai lá, ora, reza, não sei o termo que vocês preferirem, e Jesus teria aparecido pra ele e falou assim, não, vocês vão vencer essa treta aí, e ao vencer, esse reino vai ser meu. E curiosamente, o que acontece? Os cristãos vencem, né? E aí vai surgir Portugal, porque acaba sendo uma concessão da Espanha para esse nobre, tá? Então Portugal vai nascer enquanto finalzinho do século XI e comecinho do século XII nessa Batalha de Ourique. E essa Batalha de Ourique, a gente vai chamar de mito de Ourique, que é o mito fundador de Portugal, porque conforme a narrativa, Jesus teria dito o seguinte para Afonso Henrique, olha, essa terra, esse reino, ele vai ser para sempre meu. Então vocês vão me honrar por todo sempre até eu voltar, algo nesse sentido. E se você é religioso, ou já foi religioso, tem duas questões muito comuns no cristianismo e também no judaísmo, que é a questão da escatologia, que é a questão do estudo dos fins, né, o retorno do Messias. E além da escatologia, as questões do juízo final, do milenarismo, de que Jesus reinaria por 1000 anos, depois ele prenderia para sempre o anticristo, a besta fera, enfim, o falso profeta, o Apocalipse, né? O falso profeta, o falso Messias, né? E aí depois os cristãos reinariam para sempre com Cristo nos céus. Acontece que os teólogos portugueses, assim como os teólogos espanhóis pensavam isso, assim como os franceses pensavam isso, vão dizer que Portugal é o último reino do último selo que o profeta Isaías e Daniel, o profeta Daniel e Isaías, não branco, o profeta Isaías ou Daniel teria profetizado lá no Velho Testamento. O que seria essa profecia? Segundo essa profecia, o profeta viu 5 selos. E à medida que esses selos iam se abrindo, o Messias se aproximava. O Messias, no judaísmo, seria uma espécie, para os judeus, o Messias é um reino terrestre. Para os cristãos, o Messias é o reino celeste, né? Se a gente está falando de Velho Testamento, o reino terrestre. Então, no 5º selo, né, quando se abriria, o Messias voltaria e, para sempre, os judeus teriam o seu Messias e teriam paz em Israel e blá blá blá. Veio o Novo Testamento, Apocalipse continua, as leituras de Isaías e Daniel. É Daniel, lembrei agora, é Daniel. E aí vai dizer que cada selo corresponderia a um império ou a um reino. Então Daniel dizia isso, né? E ele compara com os babilônicos, com os persas. Pois bem, chegou a Idade Média, chegou Portugal surgindo, emancipação de Portugal. Os teólogos portugueses vão dizer, olha, então tá, o primeiro selo foram, sei lá, os babilônicos. O segundo selo, os persas. O terceiro selo foram os caldeus. O quarto selo foram os romanos. O 5º selo é Portugal. Olha só, os caras se colocam no 5º. Sim, nós somos o 5º selo. A gente chama isso de 5º Império. Então os portugueses se consideram como o 5º Império. E aí tem um ponto muito importante. Tem um historiador chamado Henri Irene Marot, que vai dizer que ser português é ser católico é ser português. A gente chama isso de cristandade, que é a mescla dos valores religiosos com o Estado. E de que vai acabar acontecendo em relação a tudo isso, né? No cristianismo vai dizer que para que o Messias volte, para que Jesus venha reinar, todos precisam ouvir falar sobre ele, porque seria injusto Jesus mandar alguém pro inferno, tá ligado? Sem conhecer. Tipo, por que tu tá indo pro inferno? Porque você vai falar sobre Jesus, mas quem é Jesus? Não importa, tu tá indo pro inferno. Seria injusto, não seria correto, segundo o texto, né? Então, para que Jesus fosse conhecido, os portugueses precisariam anunciar o reino do Messias, para todo sempre. Porque quanto mais anuncia, mais acelera, mais o Messias volta. Porque para os portugueses, Jesus reinaria por 1000 anos em Portugal, com todos os cristãos do mundo da época. Aí uma vez eu fiz uma pergunta para um amigo meu que é da matemática. Eu falei assim, cara,
Você imagina, tipo, 1000 anos. Tipo, caberia em Portugal. Eu falei assim, cabe. Eu falei, como assim, mano? Ele falou assim, eu fiz uma conta esses dias. Eu fico pensando, o que alguém pra fazer conta, tá ligado? E ele falou assim, eu fiz uma conta esses dias e eu descobri que nós estamos em 8 bilhões de pessoas no mundo, 8 bilhões de pessoas no mundo caberiam no estado do Sergipe se cada um vivesse por 3 metros. Eu falei, mas como? Cara, como? Por 1000 anos, por 3 metros, cara. Tipo, mas eu falei assim, caramba, então faz sentido. Então pros portugueses era lógico. Enfim. E pros portugueses, Jesus reinaria por 1000 anos na Terra até a gente ir pro juízo final. Por isso que os portugueses vão anunciar Jesus pro mundo. Jesuítas, aquela Exatamente. Aí vão ocupar o Brasil, ocupar a África, ocupar a Ásia e tudo mais. O que acaba acontecendo? Em 1579, na verdade no século XVI como um todo, vão ter várias profecias messiânicas. Porque ao longo do século XVI, na verdade no finalzinho do século XV, 1497, os judeus são proibidos de existirem no reino. Né? E os judeus correspondiam a parte considerável do capital português. E por que acontece isso? Porque os judeus já eram proibidos na Espanha. E se você olhar no mapa, né? Tipo, Portugal faz fronteira com o Atlântico, com a Espanha. Tipo, não tem pra onde ir. Então os judeus de Espanha estão em Portugal. E aí, tipo assim, se passaram a ser proibidos agora em Portugal, mano, vai pra onde? Tipo, só sabe o Atlântico, tá ligado? Vou pra Espanha, vão morrer. Acontece que, simultaneamente, tipo, se judeus saírem embora do reino, Portugal vai ficar pobre, não tem um puto, pode falar puto, não pode, né? Não tem um puto no bolso, né? Um puto não é palavrão, né, gente? Pelo amor de Deus. Não tem um português fala isso. Não tem um puto no bolso. Não tem um euro. Não tem um euro no bolso, tá ligado? E acontece uma das cenas mais engraçadas da história de Portugal, que tipo assim, por um lado, beleza, vamos defender, porque afinal a gente tá com um contrato aqui matrimonial, né, com a Espanha, não vamos romper esse contrato, mas por outro lado a gente vai perder judeu, vai perder capital, tamo lascado. E aí quando chega no último dia dos judeus se converterem ao cristianismo, tem 20 mil judeus lá no porto, assim, para ir embora, pra pegar qualquer embarcação e ir embora. Aí chega vários padres, assim, e começa a benzer. Não, agora todo mundo é católico, porque, mano, tipo, não pode perder, tá ligado? Não, agora todo mundo é católico. Aí surge um negócio em Portugal chamado Cristão Novo, que é alguém que teoricamente seria cristão, mas que em segredo pode ser alguém que faça judaísmo. Junto. Tá ligado? Tipo... Enfim, aí no 16 vão ter várias profecias. Inclusive tem um sapateiro chamado Bandarra, que é um cristão novo. Ou seja, ele é alguém que, tipo, pode ser que pratique judaísmo em segredo. Que ele vai dizer que o reino de Israel e Judá se aproximava, que o Messias voltaria. Então ele vai fazer várias profecias. Várias. Daí, no século XVI, né, nesse cenário do Bandarra e de tantos outros, tem um rei português chamado Dom Sebastião. E o Dom Sebastião, ele vai combater os muçulmanos em 1579, numa batalha chamada Batalha de Alcácer Quibir. Uhum. Mas Alcácer não é o castelo lá da Espanha? Sim. Que era muçulmano, né? Sim, me escapa agora o nome do sujeito. Eu vou lembrar. Ele vai combater contra os muçulmanos na Batalha de Alcácer Quibir. E ele era um cara muito novo, tipo, ele tinha 18 anos. Nossa. E ele morre. E, mano, ele morre, só que ele não encontra o corpo dele. Eu tô falando que ele morre, mas, tipo assim, eu não posso falar que ele morre, tá ligado? Porque, tipo, não encontra o corpo dele. Ah, então ele não morreu, não posso falar isso. Não dá pra saber, né? Mas, tipo assim, ele morre. Ponto. Só que ele não encontra o corpo dele, e ele era um cara que ele morreu virgem. Tem algumas especulações sobre por que ele teria morrido virgem. Era um Messias na Terra? Então, na verdade, tem alguns colegas que vai dizer que Dom Sebastião, ele era alguém que ele era reprimido sexualmente. Ah, entendi. Entendeu? Mas assim, são especulações, são possibilidades, mas assim, não gosto de trabalhar com especulação, gosto de trabalhar com certeza. E aí ele morre. Um deixa herdeiro, o rei de Portugal, cristão no último, no talo. Morreu defendendo o cristianismo e o reino português. Ser português, ser católico. Só que o corpo não aparece. E como o corpo não aparece, muitos imaginam que talvez Dom Sebastião represente para Portugal o que João Batista representou para Jesus Cristo. Porque se você é religioso, ou já foi, ou não sabe o que é isso, no Novo Testamento, João Batista prepara o caminho para o Salvador. João Batista prepara o caminho para que o Messias entrasse em Portugal. Ou para que Jesus Cristo, Jesus que é o Messias, em Jerusalém. Né? E aí, então, Dom Sebastião é o João Batista do século XVI. Ou seja, é ele que prepararia o caminho para Jesus Cristo voltar à Terra e governar. Porque ele não volta, ele passa a ser o rei desejado.
Qual é o parente mais próximo do Dom Sebastião, que é um cara que tipo, não deixou herdeiro? Um cardeal, que é o cardeal Dom Henrique. Bom, cardeal religioso. Não tem relação sexual, não tem filho. Só que tem um agravante. Ele tem 60 anos. 64 anos, no caso. Ele assume e morre. Tipo assim, todo mundo morre nessa história. Né? Qual é o parente mais próximo do cardeal Dom Henrique? Felipe II, rei da Espanha. Sim. Ah, daí por isso que Exato. ele vai assumir a Portugal. E que passa a ser Felipe I de Portugal. E por 60 anos, entre 1580 e 1640, Portugal pertence à Espanha, no que a gente vai chamar Comunhão Ibérica. O Brasil, inclusive, pertence, como extensão portuguesa, também à Espanha nesse processo. E aí tem uma questão que é muito importante. Os portugueses chamam isso de cativeiro. Porque eles comparam isso com o pecado que os hebreus, os judeus, tinham feito com Javé, lá no Velho Testamento, onde ficaram no cativeiro egípcio. E eles vão comparar, né, que tal como Moisés libertou o povo no deserto, alguém deveria libertar os portugueses nesse cativeiro, de se emancipar logo dos espanhóis. E vão dizer que essa emancipação teria o socorro de Dom Sebastião. Dom Sebastião voltaria. Então, da origem que vamos chamar como sebastianismo. Caraca. Ou messianismo português. O sebastianismo, em Portugal, ele vai ter uma força até meados do século XVIII. O cara morre, para você entender, em meados do século XVI. Então, por 200 anos, você vai falar assim, não, ele vai voltar. Por 200 anos. Não quer dizer que ele desaparece, ele continua existindo, só que com muito menos força. Porque no século XVIII, em Portugal, tem o iluminismo. Só que no Brasil, o sebastianismo continuou. Por que continuou o sebastianismo no Brasil? Porque a gente vai ter, no finalzinho do século XIX, Canudos, Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro representa no Nordeste brasileiro exatamente o messianismo e o sebastianismo. Loucura, cara. Só que isso não é só em Canudos, isso também é no Paraná e em Santa Catarina. Porque em 1912, 1916 vai ter uma guerra no sul do Brasil chamada Guerra do Contestado, que é uma guerra de Paraná e Santa Catarina. Inicialmente, né, uma disputa territorial de Paraná e Santa Catarina desde o século XIX. E no século XX, a gente vai ter um processo de construção de ferrovia que vai cruzar essa região contestada. E não dá certo. E ao não dar certo, vai ter um monte de miserável, um monte de gente pobre, sem casa, sem emprego. E vai surgir nesse monte de gente pobre, miserável, sem emprego, pessoas que vão dizer que estariam ali criando o reino de Deus na Terra. Ou seja, tendo a postura messiânica e sebastianista. Curiosamente, tanto Canudos quanto o Contestado é feito por uma massa de gente sem esperança, gente pobre, gente em crise econômica. Parece que a postura messiânica ela precisa de alguns condicionantes, né? A postura messiânica ela não surge em cenário de prosperidade. A postura messiânica surge em cenário de crise. E isso explica o porquê que a gente tem no Bolsonaro esse Messias. Putz, cara, você contou toda essa história pra chegar nessa... Cara, porque o Bolsonaro surge, ele é a esperança e é legítima essa esperança. A esperança é legítima, nenhuma esperança é ilegítima. Sim, não dá pra também falar das pessoas que acreditam nessa esperança que ele traria, que essas pessoas são totalmente ruins, né? Elas esperam algo que talvez elas não estão encontrando, né? Exatamente. E aí é um cenário que é um Brasil de 2013 em especial pra cá. Crise do governo Dilma, a classe média, que é a nova classe média, a classe C, perdendo poder de compra. A mesma classe C que passou a ter poder de compra, curiosamente, no mesmo governo PT. E aí esse mesmo governo PT, em crise econômica, um governo ruim economicamente, faz com que essa classe C, que passou a ter conquista, agora perdeu direitos, perdeu consumo. Então a esperança me foi tirada. Aí vem 2016... Caraca. Processo de impeachment da Dilma, Operação Lava Jato, criminalização da política, ou seja, ninguém presta. Todo mundo é ruim. Tudo é igual. Sai fora que esse espaço aí é um espaço que não é de gente boa, né? Exato. E aí, qual é o ponto, né? Em todo o cenário de crise, e isso é histórico, não só no Brasil, em todo o cenário de crise, quem que vai ser sempre visto como o culpado pela crise? Os grupos minoritários. Na Alemanha nazifascista de crise é o judeu. É o homossexual. Em Portugal, a crise de Portugal, o responsável pela crise lá de Portugal, os ciganos hoje. Exato. Você falava um português, por que Portugal? Porque os ciganos que recebem muito auxílio do governo, não pagam imposto e não trabalham. Exato. É isso.
E o que vai acabar acontecendo nesse Brasil de 2013 a 2016? Vão culpar o Bolsa Família, as pessoas que recebem Bolsa Família, vão culpar os homossexuais, né? Fica se beijando na rua Exatamente. e ensinando coisas ruins. Exatamente. Né? Vão culpar os indígenas, vão culpar os quilombolas, vão culpar as pessoas que lutam por acesso à terra, porque no cenário de crise, bora culpar a minoria. E aí, como a gente não tem alguém que venha combater essa minoria, porque todos são iguais, surge alguém com um discurso semelhante ao meu. Opa, você está dizendo, olha, é verdade o que está dizendo. Eu não concordo com tudo, mas isso que está dizendo é verdade. Passa a ser uma esperança. E aí esse messianismo histórico, porque o messianismo não é de agora, né? É histórico o nosso messianismo, o nosso sebastianismo. Ele é lançado sobre o Bolsonaro. Então, se não fosse Bolsonaro, seria qualquer outra pessoa. Então, mas isso que eu ia te perguntar, Albino. Será que esse messianismo do Bolsonaro não é o mesmo depositado no Lula lá em 2002? Sim. Não é o mesmo? Sim. É o mesmo messianismo? O sentimento é. Tá, e por que hoje podemos dizer é melhor, ou sei lá, é melhor esse messianismo do Lula do que o messianismo do Bolsonaro? Por uma questão muito pragmática, né? Vamos pensar, quando a gente fala de messianismo, ou messianismos, né? Tem um colega meu que é o Daniel, que é professor de história da NB, um cara incrível, que eu acho que um dia quando o Daniel vier pra Maringá, é um cara que tipo, vale muito a pena trocar ideia com você, cara. Um cara incrível. Não existe um messianismo, existe messianismos. Existe gradações, não existe um liberalismo, existe liberalismos. Não existe um cristianismo, existe cristianismos. Qual é a grande diferença entre um messianismo praticado por bolsonaristas e por lulistas? Bom, se você observar, o messianismo bolsonarista ele é destrutivo. Ele é tirar. Vamos tirar, por exemplo, o direito dos indígenas. Quer dizer, para salvar um eu tenho que matar o outro, né? Para salvar eu tenho que armar todo mundo para matar. Esse messianismo lulista, porque não dá para negar, eu tenho amigos lulistas e todo respeito, né? Esse messianismo lulista, por mais que ele seja messiânico e também seja crente em alguns casos, ele não é destrutivo. Ele é uma questão como se fosse uma recuperação. É um sentimento de que, olha, mano, também é sentimento de esperança, também é uma tentativa de pensar no horizonte, de pensar no futuro, mas ele lida muito com essas questões das amordaças, dos traumas presentes, do ódio. Ele vai na contramão do ódio. Ele propõe um caminho de paz, quer queira, quer não. Por mais que seja messiânico, ele propõe, olha, não vamos devolver na mesma moeda, por mais que os seus seguidores possam, às vezes, fazer na mesma moeda. Como aconteceu na minha cidade, um petista matou um bolsonarista e moravam juntos, né? Tipo, eles eram amigos e tal, e tipo, o Bolsonaro sempre falou mal do Lula, e aí falou assim, então você vai comer a comida aqui de um petista. E aí o cara foi lá, gritou, ele falou, matou amigo, eu tinha um amigo há 5 anos. Então, a seita, ela é independente, mas esse messianismo lulista, ele trabalha muito com esse sentido de que, olha que nós nos tornamos. A gente tem orgulho do ódio. A gente tem orgulho da escrotidão, a gente tem orgulho da barbárie. Esse messianismo bolsonarista. Exatamente. Né? Entendi. Esse messianismo, então ele trabalha exatamente, olha que nós nos tornamos. Será que é isso que a gente quer mesmo? Tipo, por isso que o lema é a esperança vence o ódio. Em nenhum momento você enxerga numa campanha bolsonarista ou em falas bolsonaristas qualquer fala republicana. E o que é ser republicano? A galera ouve aqui e fala, republicano é ser presencialista. Não é. Se você pegar um viés filosófico, Aristóteles, Maquiavel, né? Republicano implica a arte do encontro. Ser republicano, né? É a arte do diálogo. Quando alguém fala assim, nossa, o Júlio é um sujeito muito republicano. Por quê? Porque o Júlio ele conversa com gregos e troianos. Isso é ser republicano. Nossa, tal pessoa não teve uma posição republicana, ou seja, devolveu o ódio com ódio. Sim. Né? Ou seja, tipo, fechou as portas para quem pensa diferente. Nisso eu acho que, não sei se eu tô errado, mas acho que a gente pega um pouco dessa ideia republicana dos Estados Unidos, né? Cara, que não tem nada de republicano, nem um né? pouco. Falar que o Trump é republicano, sim, nem um não pouco. tem nada de nem republicano, né? Ele não conversa, não dialoga. E é curioso, né? Porque as pessoas, elas se arvoram de conceitos sem minimamente saber do que estão falando. Igual liberdade, censura, democracia e república. Como é que eu vou dizer, olha, o Bolsonaro representa os valores da democracia quando ele salda a ditadura? Então isso não me entra, cara. Quando ele salda, por exemplo, um cara que colocava ratos na vagina de mulheres. Quando ele dizia que, tipo, o Dilma deveria morrer de câncer. Quando ele dizia que a ditadura deveria ter matado 30 mil pessoas, inclusive a FHC. Como é que eu vou dizer como é que eu vou falar que são iguais? Não tem como, né? Então são messianismos? São, porque o messianismo é muito mais de quem projeta do que quem é projetado. Então, novamente, o bolsonarismo é maior que o Bolsonaro e o lulismo é maior que o Lula. Né?
Mas são simetrias que não são equivalentes. E quando alguém fala assim, não, são tudo igual. Não, é uma falsa simetria. A gente precisa ser honesto intelectualmente falando. Não é à toa que você vai ver liberais apoiando o Lula. Por que a galera que banca, por que o Amoedo, que é liberal, né? Aliás, o Amoedo deveria pedir contagem de voto, né? Porque todo mundo fala que em 2018 votou no Amoedo. O Amoedo deveria ser o novo Aécio. Não, mas eu ouvi isso hoje ainda, né? Cara, do Eduardo Marinho, ele falando que o Amoedo é um cara liberal, que quer privatizar tudo, mas ele ainda mantém essa relação, né, de respeito ao outro, essa relação que é a base da nossa sociedade. E é a base do pensamento liberal. Exatamente. E assim, me incomodo, né, quando algumas pessoas falam assim, eu sou liberal. Então tá, você é liberal em que sentido? Eu sou liberal porque eu sou a favor da liberdade, todas as liberdades individuais, etc. Tudo bem, tá. Então se você é liberal, você não se incomoda, por exemplo, com a ação de grileiros com indígenas, você não é liberal. Se você não se incomoda da ação, por exemplo, de latifundiários com pequenos produtores, você não é liberal. Você é tudo, menos liberal. Então até que ponto que vale esse seu ódio? Até que ponto que vale esse seu ganho, né? Então, recorrentemente eu vejo em rede social, olha, se você quer ferrar a sua vida, as pessoas não falam ferrar, falam outra palavra. Se você quer ferrar a sua vida, arrume outro jeito. Mas que não seja ferrando a minha vida, não voltando nesse cara. Aí eu vou ver quem é a pessoa que possa. É uma pessoa que uma família latifundiária, que lucra bastante. Mas nada contra latifundiário que lucra bastante. Aliás, eu quero que todos lucrem bastante. Mas até que ponto que vale o seu lucro? Né? Porque eu sempre comento, a desigualdade bate na sua porta uma hora. Ela bate na sua porta quando você tem que aumentar o muro da sua casa. Quando você tem que... Quando você não pode sair tranquilamente na rua. Exato. Quando você tem que blindar o carro para poder andar. Exato. Quando você colocar a câmera em casa. Eu tava falando esses dias com um colega, falando, cara, o que mais me angustia de viver no Brasil, que é uma coisa que, por exemplo, não senti em Portugal, é o fato de você, claro, fora, que eu acho que estão ligados à questão econômica, você entrar no supermercado e poder fazer sua compra ali tranquilamente, com seu filho, sem ficar preocupado se você vai conseguir pagar, mas é o fato de você poder sair na rua e não se preocupar se você alguém vai passar e vai te dar um tiro. Exatamente. Porque o que a gente tá vendo é isso, né? Às vezes você tá igual, eu falei esses dias acho que foi com meu primo. Cara, eu tenho medo de estar, por exemplo, num barzinho à noite e o cara passar e atirar e você tá ali sem fazer nada, de repente uma bala perdida vem. Sim. Então, assim, a gente está vivendo isso. E isso, quem defende ou quem não pensa, não dá pra gente pensar numa sociedade desigual que eu vou ter minha casa com muro alto, vou ter colete à prova de bala, que eu vou viver. Não dá pra gente viver nessa bolha, cara. E é curioso que essa falsa simetria, as pessoas, elas comparam, né, falas engraçadas, polêmicas com ódio. Por exemplo, quando alguém fala assim, nossa, o Bolsonaro fala coisas odiosas. Aí alguém fala assim, mas a Dilma também falava. Então tá bom, vamos estocar vento. Sal da mandioca. Uma que ela diz, por trás de toda criança é um cachorro. Toda pai é uma mãe. Mulher sapiens. Dobrar meta. Tá, vamos lá. A ditadura matou pouco. Vamos metralhar petezada. É válido? É igual? Nada a ver, Eu não sou coveiro. Eu não sou coveiro. É igual? Nada a ver. É ilógico. Esse sentimento, novamente, é legítimo. Todo sentimento é legítimo. Toda estado esperançosa ela é legítima. A grande questão é que muitas das vezes a legitimidade de algo ela fere a razão. É onde, novamente, a crítica deixa de ser crítica e ela passa a ser crença. Nossa. E aí uma coisa que assim, isso não é um fenômeno brasileiro. A gente não pode achar que só o Brasil é isso. Eu não tenho complexo de vira-lata. Eu acho que o nosso país é incrível pra cacilda, assim. E eu acho que, por mais que, por exemplo, suponhamos que o Bolsonaro vença as eleições, ou que o Lula vença as eleições. Eu não acho o povo burro, assim como eu não achei o povo burro em 2018, por ter eleito o Bolsonaro. Tá? Não acho, eu acho equívoco, inclusive, chamar o povo de burro. Não acho que nós estamos chancelando algo, né? Embora, obviamente, isso quer dizer que vai ter maior adesão. Então, há muitos outros fatores que talvez fica até uma crítica à galera da esquerda, né? Me incomoda, por exemplo, quando eu vejo um carroceiro andando na rua com um adesivo 22.
Me incomoda, mas é o problema do carroceiro. Puxa, eu tenho consciência de classe. O que me incomoda é com essa galera progressista de academia, que fica na universidade, ouvindo Belchior, Chico Buarque e não dialoga com esse sujeito. Sim. Ou que só pensa nele pro voto. Vamos virar voto. Tá, beleza, mas e no day after? E na segunda-feira? Sim. Ou que a galera que acha que crente é burro, ou que crente é massa de manobra. Me incomoda essa. É uma galera progressista que, tipo, não entende que o maior debate do campo progressista é a questão econômica, é corte de classe. Não é outro corte, é o corte de classe, não é o corte religioso, não é o corte de gênero, é o corte de classe, né? E aí me incomoda demais essa galera que, tipo, ignora que... acha que todo pastor, por exemplo, lucra. Bom, não sei se vocês sabem, caso alguém que seja progressista, mas boa parte dos pastores tem que ter 2 empregos. Aí geralmente é pedreiro, pastor, tá ligado? Tipo, e vive, tipo, com uma condição enquanto pastor quase nada. Nem todo pastor é Malafaia, nem todo pastor é Valdomiro Santiago, nem todo pastor é Edir Macedo, que ganha pra caramba. Grande parte dos pastores brasileiros, tipo assim, são pessoas que vivem com 2 salários mínimos. São simples. E, mano, e essa esquerda não conversa com essa galera, tá ligado? Então, o sentimento é legítimo, muito legítimo. Agora, quando eu falo de sentimento que é legítimo, é aquela questão que eu disse pra você. Como é que a gente projeta essa condição que historicamente poderia ser uma crítica, né? E quando na verdade ela explica uma tradição de crença. A gente mistura essa política com um aspecto religioso. A gente cristianiza a política sem ser cristão, né? E a gente faz isso com Lula também, quando a gente coloca ele como Messias. Isso também é uma cristianização, porque a noção de Messias é uma noção judaico-cristã. Então eu posso ser de esquerda e alguém pode ser de esquerda, ateu, e mesmo assim ter uma prática religiosa na política. Essa cristianização. Não é possível. Show. Cara, Biro, tenho que falar, cara. Fantástico isso, bicho. Só que já tá dando mais quase 1 hora aqui do nosso bate-papo, cara. Nem parece, né? E aí tem uma coisa muito curiosa, porque Portugal e o Brasil tem uma relação também muito forte nisso. No século XX mesmo, quando o Vargas dá um golpe em 37... dizendo que havia um plano comunista. Sempre tem plano comunista, né? Igual quando algumas pessoas dizem, o Brasil era socialista. Eu falei, ué, quando? Não, foi o governo PT. Ué, quando? Mas quando que a gente teve empresa sendo fechada e dado para operário? Não, mas a empresa era socialista. Ué, quando? O Brasil foi comunista. Ué, quando? Quando é que o Brasil deixou de ter Estado? Porque ser comunista, para quem não sabe, é não ter Estado. Tá ligado? Aliás, nenhum país teve uma experiência comunista na história. Mas a Coreia do Norte se fala comunista. Eu me acho bonito. Isso não quer dizer nada. Eu falo, eu sou bonito. O cara do Norte fala assim, eu sou comunista. Não quer dizer nada, tá ligado? Porque comunismo é sem Estado, né? Enfim. E aí, em 87, o Vargas dá um golpe e ele dá origem, vamos chamar como Estado Novo, né? Pra quem é de história que conhece, pra quem não é da história vai saber agora, que é uma ditadura que vai de 37 a 45. E o nome Estado Novo que o Vargas dá é uma inspiração no Estado Novo português. Sim. Que na época, Portugal, para quem não sabe, tinha um governo de extrema-direita simpatizante do fascismo e do nazismo. Não é à toa que antes da ocorrência da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha tinha financiamento, incentivava a utilização de armas em Espanha. Tanto que fica muito conhecido aquele quadro do Picasso, Guernica, né, da Guerra Civil Espanhola, que é como se fosse um teste pré-Segunda Guerra Mundial. Então o Salazar, em Portugal, é um cara de extrema-direita. Embora, na Segunda Guerra Mundial, o Salazar foi contra a galera do eixo, né? Salazar ficou ao lado dos americanos, não porque ele era um democrata, mas por outros valores e também por uma questão estratégica. Porque Portugal tem aí na Ilha do Açores, da Madeira, se não me engano, tem um porto de Algés, eu acho. Sim. Né? Sim. É isso, né? Não. Fica próximo ali de Lisboa. Né? É o porto de Algés. O porto de Algés, ele recebeu bastante tanque americano, porque é estratégico na questão do Atlântico ali, né? Então, inclusive Portugal é um dos primeiros países a participar da OTAN, né? E Portugal tem zero importância na geopolítica global, mas estrategicamente falando, Portugal é muito importante, muito importante. Então o Salazar, ele é extrema-direita, ele é simpatizante do nazifascismo, só que ao mesmo tempo o Salazar ele não vai ter esse posicionamento favorável, né, ao Hitler na Segunda Guerra Mundial, enfim. E o Vargas faz isso. E aí, quando acontece essa questão, o que vai acabar rolando, né? A Segunda Guerra acaba em 45, acaba o governo do Vargas, acaba o Estado Novo. O Salazar continua em Portugal, o Salazar continua sendo cara de extrema-direita, né, os valores e tudo mais, inclusive muito semelhante ao Franco na Espanha. Nos anos 70, é o fim da ditadura do Salazar.
com a Revolução dos Cravos, que acontece em 1974. Belíssimo, né? Essa Que história. é uma das, cara, uma das histórias mais lindas. Não, mais lindas. Eu confesso que. É uma das imagens, para mim, uma das imagens mais emblemáticas do século XX é a relação entre os manifestantes e os guardas. Cara, eles colocavam cravos nas armas dos soldados que passaram a aderir ao movimento. Cara, que fantástico. E aí uma coisa que é muito legal, que simultaneamente a isso, na África, algumas colônias portuguesas também conseguiram essa independência. Angola e Moçambique, por exemplo. Sim. Angola pelo Movimento pela Libertação Angolana, MPLA, e Portugal e Moçambique pela Frente para a Libertação de Moçambique, que é o Frelimo. Então, simultaneamente, a gente tem em Portugal o fim da ditadura de Salazar, a Revolução dos Cravos e o fim da colonização, né, ou do domínio português sobre Angola e Moçambique depois de mais de 100 anos, nesse século XIX, do século XIX para o século XX. E aí Portugal vai ter uma nova Constituição. Então, você pensa só. A gente vai ter lá no Vargas a sintonia com o Salazar. Vem nos anos 70, Portugal vai ter uma nova Constituição, se não me engano é 75, 76, me dá um branco agora. E aí o Brasil está na ditadura ainda. A ditadura nossa acaba em 85 e em 88 nasce a nossa Constituição, e a nossa Constituição de 88 é baseada na Constituição Portuguesa dos anos 70. Então, assim, tem uma relação muito visceral Portugal e Espanha, ou Portugal e Brasil, perdão, não só na colonização, mas também no período recente, né? Um exemplo disso é o próprio Tratado de Porto Seguro, que é o tratado que vai mediar essas questões de visto, de entrada dos países lusófonos. Reciprocidade, né? Reciprocidade dos países lusófonos. Biro, olha, cara, não tem nem como falar, cara, da aula de hoje aqui, cara. Você juntou história, política, sociologia, filosofia. É fantástico, né? Eu acredito que todo mundo que acompanhou a gente aqui através do vídeo deve, né? Se gostou, deixa um like. Eu vou deixar aqui no vídeo o Instagram do Biro. Se você quiser ir lá, o Biro produz muito conteúdo pela internet sobre história. Professor aí em vários lugares. E assim, é muito. Pra mim é um prazer estar com o Biro aqui hoje. E a gente poder. Demorou pra sair essa conversa. Demorou pra sair, ele sempre me enrolava. Foi uma enrolação só, um cancelamento só. Não, mas, cara, olha, não sei, olha, eu queria te agradecer de verdade. O vídeo já vai ficar um pouco longo, né? Acho que quem assistiu até o final aqui, se quiser deixar alguma pergunta aqui no vídeo, se quiser, né, deixa o like. Alguma também. Blasfêmia, alguma heresia. Comentário. Se quiser comentar 22 de boa, né? Aqui, né? O TSE não vai vir aqui também. Não. Mas assim, Biro, eu queria dizer que eu acho que é isso que a gente precisa, cara. É trazer conhecimentos, é trazer não essa raiva que as pessoas têm, é um ódio baseado em informações criadas através de fake news. Então, assim, eu acho que é isso que você, pra mim, né, que eu conheço muito pouco, cara, e você trouxe, eu acho que foi riquíssimo, né, a nossa conversa aqui, esse vídeo. E eu quero agradecer, cara. Quem sabe a gente consiga marcar outro pra você me falar só sobre a Constituição. Boa, seria massa. Assim, por mais que eu tenha falado que aquela fala do Bob, que é a internet da voz dos idiotas, a internet permite coisas como essa, das pessoas ouvirem a gente, conversar, dialogar, se contrapor. Eu acho importante. A internet é uma ferramenta extremamente importante. Só que ao mesmo tempo, ela permite tudo e nada ao mesmo tempo. A gente tem bastante informação, mas pouco conhecimento. Sim. É como um pires, né? É extenso, mas é raso, né? Então, e me incomoda às vezes. Acho que talvez essa chance de conversar para algumas pessoas possa ser talvez a chance de aumentar um pouco esse pires. E eu quero incentivar o Biro a fazer um canal aqui, a mobilizar o canal dele, falar sobre história, essa história, sabe? Tentando trazer essas reflexões, porque eu acho assim, só falar de história, só trazer... Eu acho que, é legal, mas quando você também coloca umas ideias, relaciona, eu acho que isso que é uma coisa que o Biro faz muito, né? Relaciona autores, traz livros, traz ideias, cara, isso eu acho que é riquíssimo demais. Então, agradecer, né, a sua participação aqui. E dizer para vocês aí, né, a gente tá tendo várias mudanças aqui, né? O Brasil tá passando por isso agora, mas também nós aqui do canal estamos passando por várias mudanças. Então, estamos aí vamos produzir mais conteúdos aí para os próximos meses. Estamos um pouquinho, né, ausente aqui do canal, mas nós vamos voltar com mais força. E espero que você tenha gostado. Deixe um like, né? Se você não deixou, siga a gente também lá no Instagram. E o Biro também lá no Instagram. Beleza, Biro? Manda um abraço aí pra galera. Valeu demais, galera. Obrigado aí. Qualquer coisa, manda mensagem. O que puder responder, eu respondo.
Beleza? Tchau, gente. Valeu demais. Valeu. Tchau, tchau.